Minha gente, eu não tenho nem roupa para um evento como esse. One Piece 1000 analisado aqui no All Blue, velho. Que momento, a gente teve um react bastante emocionante e, pra minha surpresa, eu tô igualmente nervoso nessa análise. Eu tava me tremendo lendo o capítulo 1000 e bate aquele nervosismo, porque tudo culminou nisso. One Piece transformou minha vida e eu quero, obviamente, comemorar o capítulo 1000 nessa análise, falando de como One Piece é um agente de transformação e como ele mudou minha vida, como ele me colocou nesse exato instante aqui de frente para vocês, para poder propagar a obra da melhor maneira possível. Me segue nas redes sociais, é Matheus Joyboy, no Twitter, no Instagram e na Twitch. Na Twitch eu tô fazendo gameplay todos os dias, sem exceção. Então me segue lá. E também dá like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, que é muito importante pro meu trabalho. Se tu fizer isso e ainda clicar no sininho, tu vai recebendo as próximas notificações. E eu convido todos a entrarem no nosso link da Amazon, já que eu direciono vocês para a página de mangás lá da Amazon e sempre com desconto. Comprando pelo nosso link, a Amazon dá uma comissão pra gente sem nenhum custo adicional pra tu. Então tu vai completando tua coleção e indo pelo nosso link, tu pode comprar o que tu quiser, que a Amazon ainda assim dá a comissão pra gente, hein? Então vai colecionando as coisas, vai comprando teus trecos e ajudando o All Blue. É a análise completa que vocês querem, é a análise completa que vocês vão ter. Olha galera, One Piece transformou muito a minha vida, é muito impressionante notar o grande efeito borboleta que foi um tanto apresentado para vocês na nossa 15ª e última collab com o Renato Aruta Monteiro, o criador da Gear Second, que foi uma das grandes comunidades, não grande em números, mas de grande importância para o fandom de One Piece. A gente estava lá no começo da história de One Piece na internet brasileira e na Gear Second eu fiquei com vontade de ir além, de escrever, comecei a fazer vídeos. E o All Blue foi criado por conta disso. Conheci pessoas incríveis, passei por grandes aventuras, que nem o Oden, que nem o Ruffy. Por conta de One Piece, por conta de ter criado o canal All Blue, eu conheci minha amada Isadora e hoje estamos esperando um filhinho, Leonardo, que vai nascer já já, em 2021. Feliz ano novo, estamos começando um grande ano para One Piece. E vamos ser esperançosos para tudo mudar no escopo geral. Na minha trajetória como criador de conteúdo, eu percebi o peso da responsabilidade que é estar influenciando pessoas, ter a noção que às vezes eu sou um espelho para adolescentes que estão construindo as suas personalidades. Então eu tive que amadurecer nesse meio para sempre proporcionar para vocês um conteúdo divertido, interessante e com responsabilidade, perpetuando a mensagem que devemos respeitar todos os públicos e que todos nós podemos ser Monkey D. Luffy, desde que entendamos e coloquemos em prática as mensagens de One Piece com os nossos corações ressoando com os corações de Roger, Oden e Ruffy. Tudo isso aí que a gente lê são as mensagens de Eiichiro Oda. Quem não queria conhecer Eiichiro Oda? Mas todos nós conhecemos através de One Piece. Bom, vamos continuar. Vamos falar das imagens comemorativas desse capítulo 1000. Eu quero imagens, quero imagens. O Oda quis muitas delas. Vocês sabem que a última Jump de 2020 foi a Jump dupla 3 e 4, que continha o capítulo 999. E aí, na capa dessa Jump, temos a primeira metade de uma baita ilustra. Na Jump 5 e 6, outra Jump dupla, tivemos aí o complemento dessa ilustração de capa. O Ruffy com a coroa, com o Thousand Sunny, com o número 1000 escrito, e os demais mangakás que ainda publicam na Jump, no atual momento, desenharam alguns personagens de One Piece.
E além dessa capa dupla da Jump, também tivemos um pôster que se complementa. O pôster que saiu no capítulo 999 e o pôster que saiu no capítulo 1000 são metadinhas de uma laranja. E esse grande pôster do capítulo 1000 é um reloaded, uma evolução do pôster que a gente vê no capítulo 100. Por falar no capítulo 100, galera, o título do capítulo 100 é O Início da Lenda e o título do capítulo 1000 é Mugiwara no Luffy. São títulos que são contínuos. A gente pode perceber dessa maneira. O início da lenda, : Mugiwara no Luffy. Olha, o Oda, ele foi muito inteligente narrativamente, em questão de estrutura, como ele nomeou o capítulo, o tipo de ilustração que ele decidiu fazer também, tanto na capa da Jump quanto no pôster. O Oda, que já trabalhou esses efeitos reloaded, por exemplo, a capa do capítulo 598 é um pôster que mostra como é que tá o Luffy atualmente. É um reloaded do pôster do capítulo 1. O capítulo 1 que se chama Romance Down. E o Oda também já fez isso em capas de volume. A capa do volume 61 é aí uma evolução da capa do volume 1. E a título de curiosidade, eu também queria mostrar aqui a ilustração do Eiichiro Oda para o início do ano. Todo comecinho de ano ele manda uma ilustração especial e dessa vez temos Nami num traço mais detalhado do Eiichiro Oda. O cara é bastante versátil, o traço do Oda chega a limites inimagináveis, velho. E a gente vê uma textura de vaquinha. Por quê? Porque 2021 é o ano do boi. Será algum foreshadow, alguma dica de que o touro verde vai aparecer? A gente já sabe que 2021 é o ano do Shanks. O Oda prometeu que um certo homem de cabelo vermelho vai se movimentar. Mas será que o touro verde também vai aparecer? Também acho importante falar como o All Blue comemorou o One Piece. Vocês já têm em mãos uma série de 15 collabs especialíssimas com convidados dos mais variados, todos com o mesmo amor por One Piece. As 14 primeiras falando da expectativa para o capítulo 1000, a 15ª e última falando sobre o capítulo 1000, debatendo o capítulo 1000. Tá aí para vocês, galera. Lembrando que a 15ª, com Renato Aruta Monteiro, serve até de documentário, porque a gente fala da época de One Piece lá no Orkut, da Pirate Hunters, da Gear Second, essas comunidades que a gente participava em 2004, 2005, 2006, vejam só quanto tempo, né? E além dessa série de 15 collabs, eu também quis proporcionar para vocês 2 vídeos especiais que vão sair agora dia 5 de janeiro e dia 7 de janeiro, próxima terça e quinta, e também 2 ilustrações que eu já mostrei para vocês no Twitter, no Instagram, no nosso Guia Comunidade aqui no YouTube, e vou mostrar no vídeo também. A primeira delas foi de Vinícius Araújo. O cara criou esse conceito belíssimo do Luffy criança, brincando com o Luffy mais velho, né? Se bem que o Luffy ainda jovem, nota 1000 para esse conceito do Vinícius Araújo, que praticamente adivinhou aí o tema principal do capítulo 1000, que é o Monkey D. Luffy. E também tivemos uma outra ilustração lançada hoje, dia 3 de janeiro, no dia do lançamento do capítulo 1000 oficialmente. Essa ilustração foi feita pelo Thiago Hades. Conheço o Thiago há muito tempo, acredito muito no traço do cara, e eu apenas disse, tanto pro Vinícius Araújo quanto pro Thiago, usa aí o conceito dos Mugiwaras com o One Piece 1000, com o All Blue, e eles trouxeram esses presentes, ilustrações incríveis, especiais, comemorativas para vocês. Bom, galera, vamos falar da narrativa então. É interessante que o Luffy, ele é o primeiro personagem a aparecer no capítulo 1000 e também o último. E o capítulo começa com o Luffy encontrando o Shishirian lá no topo do 5º andar. É o 5º andar virando 6º andar, né? Tem a escadaria lá para o topo do domo onde Kaido e Big Mom estão. E não tá lá só o Shishirian. O Shishirian é que fala mais com o Luffy, mas estão lá ele, o Shishirian, né, que é chamado pelo Luffy de Shishimamushi, o Consolot e o Giovanni, né, os 3 mosquiteiros do Inuarashi, e além deles o Rod e o Bibi. São os Minks mais fortes depois de Inuarashi e
Nekomamushi. Eles estão protegendo os Minks que estão desmaiados, feridos. E o Ruffy lembra de como eles foram incríveis com o Raizou lá em Zou. O Jack estava destruindo tudo. Dane-se as edificações, a infraestrutura. Dane-se o local. Vamos proteger o nosso amigo. É uma das grandes mensagens de One Piece, que a gente precisa se importar com as pessoas e não com o material. Nossa, em Zou isso foi muito forte. E quando o Ruffy fica bastante feliz, né, por lembrar disso e vai avançando, tem um momento muito triste que é a sensação de impotência do Shishirian. Ele queria fazer mais e não pode. Quem nunca se sentiu assim, né? Caramba, o meu limite é aqui. Eu queria estar lá ajudando, né, Kumamushi, o Inuarashi, os Bainhas Vermelhas, e eu tenho que parar aqui. Essa sensação de impotência do Shishirian bateu valendo, mas ainda bem que temos o Ruffy, que temos os Mugiwaras de maneira geral e todos os aliados. Logo em seguida, temos a sequência do Marco. Galera, é uma página apenas pro Marco e todo o hype que o Oda reuniu em torno dele é muito absurdo, porque é Marco versus King e Queen. Eu acho que essa luta vai se afunilar para um Marco versus King apenas, mas ele conseguiu imobilizar ambas as calamidades mais fortes do Kaido. Galera, depois de Kaido, é King e Queen, os mais fortes, e o Marco doutrinou esses dois, né? É muito interessante porque a gente descobre que o Queen é um ciborgue. Tipo, agora sedimentou, né? Porque no capítulo passado, o capítulo 999, a gente viu ele soltando uma bazuca, um 38ão da boca. Só que aqui a gente vê o pescoço dele aumentando, uma coisa meio ciborgue mesmo. E aí eu fico, caramba, daria uma ótima luta com o Franky. Mas o Franky já tá bem alocado com o Sasaki. Essa é a grande promessa que veio do capítulo 998, né? O Oda definiu as lutas. Ele estruturou tudo para começar o grande shonen de porrada de One Piece. Mas bom, interessante que o Queen é um ciborgue. E aí, quando eles dois vão pra cima do Marco, o Marco pega eles pelas asas, velho. É impressionante, eles ficam sem poder se mexer por um curto período de tempo, que é tempo suficiente pro Marco mandar o Zoro sem aviso. O Zoro fica estressadão. Ô, como assim? Vai me mandar sem avisar, tá ligado? Ele vai lá voando, mas é a promessa de Zoro no topo do domo, como a gente estava acreditando aqui no All Blue. Em seguida, temos um dos momentos mais importantes desse capítulo. Pelo menos ele bateu com um calorzinho no meu coração quando Yamato, Momonosuke e Shinobu, que tá ali também, estão falando sobre o diário de Oden. Na verdade, quem tá falando é Yamato, tá contando sobre o diário de Oden para o Momonosuke. Yamato revela que achou o diário nos escombros do castelo de Oden, do castelo dos Kozuki, e entre as anotações tinha lá uma profecia, mas que não chega a ser uma profecia. É o desejo de Oden a partir do que ele conheceu em suas viagens com Roger, que em 20 anos o novo mundo seria dominado por uma nova geração. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, caramba, esses são os meus votos para o futuro das redes sociais também, para o futuro do YouTube. Eu tenho um grande anseio que um dia venha uma geração de criadores de conteúdo responsáveis, com consciência política, se posicionando, usando o One Piece como ferramenta de transformação, que é esse o grande trunfo de One Piece, como ele transforma a vida das pessoas. Eu falei daquele efeito borboleta no início desse vídeo, e caramba, eu já recebi tantos depoimentos de como o All Blue transformou a vida de muita gente, não só de pessoas que estavam num momento triste e ficaram mais felizes, mas também de pessoas que ganharam um novo propósito. Caramba, eu quero fazer YouTube. Sejam essa nova geração responsável. Eu conto com vocês, hein? Ainda no mesmo núcleo, Yamato começa a ter recuerdos de Ipacaraí, lembranças com Ace, quando Ace deixa escapar o sonho de Ruffy, que ele proferiu ainda criancinha. Que sonho é esse? Ser o rei dos piratas. E aí o Ace meio que se arrepende, né? Pô, eu e o Sabo demos risada do Ruffy, mas só a gente pode rir, porque a gente é irmão. E aí, tipo, Yamato não vai rir do Ruffy.
Yamato, pelo contrário, se emociona porque Yamato leu no Diário de Oden aquelas mesmas palavras, e essas foram as palavras de um grande homem que Oden admirava, Gold Roger. E o Ace, sem saber que é Roger, Yamato não cita o nome de Roger, o Ace diz que queria tomar uma com Roger. Caramba, o pai dele, que ele quis tanto se desvincular. A gente vê isso, né? No início de Marineford, que ele não queria que o mundo soubesse que ele é filho do Roger, não porque ele iria correr perigo, mas porque ele queria cortar esse elo com o Roger. E aí mostra também Yamato fazendo o Vivre Card de Ace. É incrível, porque o Ace aparece pro Ruffy ali em Alabasta e dá o Vivre Card que veio de Yamato, velho. Tudo se conecta. É muito bonita essa conexão de Yamato, Ace e Ruffy. E aí, né, quando o Vivre Card de Ace some, Yamato começa a investigar e descobre através dos jornais sobre a morte de Ace e que ele era filho de Roger e irmão de Ruffy, que tá em um ano hoje. Por isso que Yamato fica acreditando muito naquele destino que ele leu no Diário de Oden. É aí que a gente vai pra sequência dedo no cu e gritaria. Galera, que página dupla enquanto Yamato vai falando aquilo que o Oden escreveu, que em 20 anos uma nova geração vai surgir, vai dominar o novo mundo, e essa nova geração é que vai derrotar o Kaido. E aí a gente vê os supernovas aliados, Ruffy, Zoro, Kid, Killer e o LOL encarando Kaido e Big Mom. É uma nova geração contra a antiga geração, porque dos 4 Yonkous, o Barba Negra e o Shanks, eles são novatos, eles são mais novos, uns 40 anos. E Kaido e Big Mom tem o quê? 60. Então eles são de uma outra geração. Esse momento de One Piece está mostrando que uma antiga geração está dando espaço para uma nova. Dando espaço não por bom grado, de maneira forçada. Mas esse espaço vai ser conquistado pela nova geração e uma nova era vai surgir. O Marco disse para os filhos da Big Mom, quando ele dá o tackle no Queen Mama Shanté, o grande navio da Big Mom, que quando os filhos da Big Mom entrarem em um ano novamente, eles já estarão numa nova era. E eu também achei brilhante o Oda ter nos proporcionado uma página dupla e o corte, porque não tá no mesmo quadrinho todos os personagens. Kaido e Big Mom estão em um quadrinho e em outro quadrinho estão o Ruffy, Zoro, Kid, LOL e o Killer. Por quê? Por conta das proporções e da distância. E aí eu lembro que eu ficava imaginando um arco de Elbaf. Meu Deus, como é que o Oda vai trabalhar as proporções? Ele já mostrou um tanto em Little Garden com o Dory e o Brog, também com no flashback da Nico Robin com o Saulo da Banda Eva e o Hairudin em Dressrosa. Mas, pô, imagina quando mais seres grandes, os gigantes, aparecerem em One Piece. Por exemplo, vocês notaram como foi complicado o Oda em questão de estrutura de página, ângulo, trabalhar os numbers? E ele conseguiu bem. Mas isso aqui pra mim é que é domínio de quadrinho, quando ele separa e dá a impressão que eles estão no mesmo quadrinho, mas não estão. Já já eu vou dar meus pitacos como eu imagino que vai acontecer essa luta entre os Supernovas aliados e os Yonkou. E eu me inspirei muito na minha conversa com o Renato, na 15ª e última collab. Bom, galera, o que se segue é que o Kaido quer que o Ruffy repita o seu sonho. Kaido vai desdenhando, né? Ei, Lily, sabe o que esse moleque disse pra mim? Fala na minha cara agora de novo. É isso que ele pede ao Ruffy, só que o Ruffy passa diretão, galera. Como é que falam nos anime? Ai, ai. Muito rápido. Me lembrou muito o Goku quando ele chega pra enfrentar a Vegeta e Nappa no começo de Dragon Ball Z, na saga dos Saiyajins. A gente sabe que o Oda é muito fã de Akira Toriyama, que Dragon Ball Z são obras que inspiraram muito. Dragon Ball, de maneira geral, inspirou muito o Eiichiro Oda a criar o One Piece. Então eu acredito que aqui fica uma homenagem a Dragon Ball no meio do capítulo 1000 também. E aí, quando o Ruffy passa direto pelos dois, já dando um exemplo de como ele tá melhor, como o Ruffy evoluiu, como ele tá mais rápido, o Ruffy vai diretão pro Kinemon. É o que mais tá preocupando ele no momento. Não é Kaido e Big Mom, é meu amigo que tá ali machucado. E a gente vê... Nossa, se a gente comentou sobre a sensação de impotência do Shishirian no começo da narrativa desse capítulo, imagina a sensação de impotência do Kinemon.
O Kinemon tá sentindo vergonha pela sua derrota. Ele diz que não vai poder encarar o Oden no Além Vida. E é com grande pesar que a gente vê os 9 bainhas vermelhas derrotados. A gente tava prevendo isso pro 1000. Muita gente tava esperando que eles estivessem mortos. Mas eu também tava querendo isso, mas é muito pesado pra One Piece. Ainda assim, é uma cena muito crua, né? Deles prostrados no chão, desmaiados, sangrando. E aí o Kinemon pede pro Ruffy salvar o Wano e o Ruffy diz que sim. Ele vai salvar, ele vai proteger o país do seu amigo. E logo depois, quando o Kaido já tá na iminência de dar uma tabocada, meu véi, no Ruffy, ele pede pro LOL mandar os bainhas pros andares inferiores. E que massa, essa ordem, que não é bem uma ordem, é um pedido de amigo. É assim que o Ruffy vê a aliança. Parece que foi meio imperativo, né? Mas é no calor do momento, tem que agir na pressa, tem que ter coesão e coerência entre aqueles 5 supernovas. E o LOL obedece, tipo, manda os supernovas lá pra baixo. O LOL, a gente vem falando do grande significado que ele ganhou novamente na obra, né? É um ressignificado, então, pro LOL, que tinha esse objetivo de derrotar o Doflamingo. O Doflamingo foi derrotado. O que é o LOL agora, narrativamente? É um cara que vai ficar ali seguindo o Ruffy? Qual o tipo de jornada que o LOL teria em carreira solo? Só vai viver aventuras? Tudo bem, mas tipo, o personagem precisa de um propósito narrativo. E aí ele quer descobrir o segredo dos D. Então é por isso que ele converge com os propósitos de Ruffy. Ele já é amigo de Ruffy por tudo que se passou em Punk Hazard, Dressrosa e agora em Wano. Então eu fico feliz de ver eles em ressonância. E é aí que vem a preparação pro golpe. O primeiro golpe que pega valendo no Kaido. Galera, que momento quando o Ruffy já tá lá em cima, tendo escapado da tabocada do Kaido, já mostrando pra gente que vai mandar um Gear Saddle, é o Gear Third, e quando ele prepara o Gear, ele vai lembrando de muita coisa. O Oda é mestre nisso, de mostrar o que é que tá em jogo, o que é que cada um tá apostando, o que é que cada um tá acreditando e sonhando. O Ruffy lembra de Zou como um todo. Ele já tinha comentado com o Shishirian no começo do capítulo. Aquilo que aconteceu em Zou, dentro de um shonen, e um dos pilares dos shonens da Jump é a amizade, pra mim é um dos maiores exemplos de amizade que vocês vão ver em qualquer leitura de mangá shonen que vocês façam. É incrível. E temos aquelas lembranças de Zou, temos os votos de Momonosuke, eu quero derrotar o Kaido, quando ele compra a briga, que ele quer lutar ao lado de Ruffy. Relembramos também da morte do Yasuie, da esperança recobrada pelo vovô Ryou e do Kinemon falando que há 20 anos o Oden foi executado. Não mostra o Oden, mas a gente lembra, na nossa mente, é uma lembrança vívida. Eu lembro como eu me senti lendo esse capítulo, o 972, o react da morte de Oden. Eu recomendo pra vocês. Foi um dos reacts mais emotivos aqui do All Blue, porque pegou valendo. Eu senti que as mensagens de One Piece, principalmente no momento atual que a gente tá, principalmente aqui no Brasil, parece que algo se foi ali com o Oden, mas vem o Oda no 1000 e traz essa esperança que o vovô Ryou sentiu. E é aí que a gente vê o Gear Third Head Hawk. E galera, nas scans tivemos aí a percepção errônea, que era Pedra Vermelha. E aí muita gente ficou, caramba, é muito do Road Poneglyph, né? O Road Poneglyph que leva até o One Piece. Mas não era isso. É uma maneira interessante de se enxergar, mas o sentido mais preciso é sobre a roca, ou rock. Primeiro esse golpe pegou valendo no Kaido. Quero reiterar isso. Delícia ver o Kaido sentindo a pressão. Mas bom, Rock, R-O-C, ou Roca, aqui no Brasil, é uma ave mitológica muito grande que carrega elefantes nas suas patas. Então, é uma evolução do falcão, ou seja, esse Red Hawk é uma evolução do Red Hawk, que é aquele golpe do Gear Second que o Ruffy utiliza como uma homenagem ao Ace, que sai chamas do seu golpe, e ele evoluiu isso no início da luta. Será que no Gear Force ele pode ainda evoluir mais esse conceito?
Não sei. Por mim, o Oda para no Red Rock mesmo. E é impressionante que com o Kaido caído, não é mais Kaido, né? Caído. A Big Mom se assusta, velho. Como assim? Você deixou o Mugiwara dar um golpe desses em você? E o Ruffy profere o seu sonho no final do capítulo, fazendo uma pose muito parecida com a pose de Shanks no capítulo 1, quando ele tá pra entregar o chapéu de palha pro Ruffy. O Ruffy termina o capítulo dizendo que será o rei dos piratas. Algumas pessoas acharam repetitivo. E sim, o Ruffy diz que vai ser o rei dos piratas com uma frequência alta, na minha opinião. Mas dessa vez que ele profere isso no capítulo 1000, é simbólica, é quem ele é quem ele sempre foi, é aquilo que ele almeja. O título do capítulo é Mugiwara no Ruffy, é uma homenagem ao Ruffy. E por ele ter dito tantas vezes, por conta disso, é que essa frase tem um peso maior no capítulo 1000. Oda é um gênio. Confere o Apoia-se do All Blue aí na descrição e também confere as recompensas e considere me ajudar para que o All Blue possa evoluir. Galera, se eu conseguir proporcionar para vocês essa série de 15 collabs, desprendendo tanto tempo, foi muito trabalhoso, vocês não têm noção de quanto foi trabalhoso. As ilustras que vocês viram no começo desse vídeo, que eu propaguei nas minhas redes sociais, e os vídeos que vocês verão ao longo dessa semana, caramba, se eu conseguir fazer isso com o que vocês me proporcionam no momento, imagina se esse Apoia-se cresce. É por isso que os superchats de vocês em lives também são muito importantes. Continuo acreditando e ajudando o All Blue, que vocês, o fandom de One Piece, só tem a ganhar, e muito obrigado por estarem dividindo esse momento comigo no capítulo 1000. Bom, em questão do shonen de porradinha, que é o aspecto que eu me ligo menos assim da obra, mas ainda dou a importância porque é empolgante. Bom, eu tô achando que o LoL vai ser um personagem de suporte, certo? E teremos duas duplas contra os Yonkous. Kid Killer contra Big Mom, e ele já tem um elo por conta do Kid já ter saqueado navios da Big Mom. É um elo antagônico, mas ainda assim um elo. Ruffy Zoro versus Kaido. Essas vão ser as duplas. Quero muito ver o Zoro cortando o Kaido no mesmo lugar que a Emma cortou, abrindo aquele ferimento de vez. Se o Kaido não sentiu a potência de Oden no corte dos 9 bainhas vermelhas, quero ver ele sentindo com o nosso Zorão. E o LoL, como eu falei antes, sendo personagem de suporte, trocando a galera de lugar. De repente, pode rolar um intercâmbio Zoro e Killer contra Big Mom, ou Zoro e Killer contra Kaido, Ruffy e Kid contra Big Mom, Ruffy e Kid contra Kaido. O LoL também pode sair do seu papel exclusivo de suporte e se juntar ao Ruffy e o Kid contra o Kaido. Galera, sei que os personagens envolvidos fazem o One Piece prometer um dos maiores espetáculos shonen, e olhem que a gente não tá no fim da obra. Vocês acompanham até lá comigo? Quero muito ler vocês, comenta aí e até a próxima!